Olá! Hoje, neste encontro de formação, falaremos do Plancom Edu Escolar, do Plano de Contingência Escolar. Então, este documento ou as ações que compõem o Plancom Edu, eles visam a preparação para o retorno às aulas presenciais. Mesmo que alguns de nós já tenham retornado, o Plancom Edu nesse momento é objeto de reflexão. Algumas cidades, algumas redes de ensino já estão na sua segunda revisão ou em outras versões, porque à medida que nós vamos avançando no período da pandemia e deste retorno à aula presencial atípico, à medida de qualquer alteração, qualquer dado novo, nós estaremos revisando os nossos Plancoms. Então, nessa apresentação, nessa aula de hoje, nós vamos visar compreender a natureza dos riscos que estão associados ao retorno das aulas presenciais, a importância de um planejamento contingencial, o que é um plano de contingência, a estrutura e a organização do Plancom, porque o Plancom, além de ser dinâmicas operacionais de ação, ele é também um documento, um texto, de alguma forma também um trabalho científico. E o que são os cenários de risco, qual é a importância da elaboração deste plano na sua especificidade de preparação e resposta, e a importância da governança como um novo olhar sobre esse processo de contingenciamento. Então, o que é contingência? É uma eventualidade, um acaso, um acontecimento que pode ou não vir a acontecer, tendo como fundamento a incerteza. Por isso, que boa parte das nossas formações nós partimos ultimamente através da pergunta: como lidar com a incerteza? Como planejar no cenário de incerteza? Porque nós estamos em uma situação de contingência. A contingência, ela implica uma necessidade de um plano. E esse plano é que permite lidar com a possibilidade que pode acontecer. Essa possibilidade é uma possibilidade de impactos severos. Esse plano de contingência, ele precisa considerar que contém incertezas. Então é um campo muito incerto. Ainda que alguns de nós já retornamos às aulas presenciais, não sabemos até quanto tempo poderemos nos manter nesse novo ensino presencial. Alguns ainda se mantêm no remoto. Tudo é muito imprevisível mediante o contexto de uma epidemia. O que é um plano de contingência? É um documento de planejamento em prevenção, mitigação e preparação elaborado para orientar as ações de resposta a eventos adversos ou situações de emergência ou calamidade pública. Criamos o plano de contingência porque nós temos uma ameaça. O que é ameaça? Ameaça é um evento físico potencialmente prejudicial, fenômeno ou atividade humana que pode causar a morte e ou lesões, danos materiais, interrupção de atividade social e econômica ou a degradação do meio ambiente. Até aqui nós estávamos, e a própria Defesa Civil, mais acostumados a lidar com ameaças de degradação do ambiente, de danos materiais, de fenômenos atmosféricos, por exemplo, ou da natureza. Só que agora nós temos uma ameaça que ela é biológica e invisível aos nossos olhos. Que ameaça é essa? O vírus SARS-CoV-2 ou a doença Covid-19. Quando nós voltamos às aulas presenciais, a ameaça desaparece? Não, ela ainda existe. Então, o que são os cenários de risco? Os cenários de risco previstos no plano de contingência deverão ser estabelecidos levando em conta as ameaças do contágio pelo coronavírus. Então, quando nós retornamos à aula presencial, nós estamos lidando com um cenário de risco. E o plano de contingência, ele visa então mitigar, diminuir esses riscos.
Nesse trabalho de mitigação e diminuição e prevenção, né, da doença e mitigação dos riscos, nós temos os cenários de vulnerabilidades. Então é preciso entender quais são as nossas vulnerabilidades. Então as vulnerabilidades, elas dizem respeito a condições pré-existentes que fazem com que os elementos expostos sejam mais ou menos propensos a ser afetados. Então nós temos a vulnerabilidade, todos nós hoje estamos vulneráveis ao contágio. Então o plano visa a observação, a vigilância desses cenários de vulnerabilidade. O que é governança? É um conjunto de mecanismos de liderança, de estratégia e controle para avaliar, direcionar, monitorar as ações propostas. Então, quando nós estamos aqui conversando, aprendendo, nos capacitando em torno do Plancon, é porque todos nós somos uma peça fundamental nesse movimento de governança. Inclusive e principalmente aquelas pessoas, os profissionais da educação que compõem tanto o Comitê Municipal da Covid-19 quanto as comissões escolares do Plancon Edu. O que a gente deve considerar nesse território? Então, o Plancon Edu, ele, a partir dos cenários de riscos que são identificados, ele define estratégia e ações de respostas gerais para o enfrentamento da epidemia do novo coronavírus, incluindo um eventual retorno às aulas presenciais. Vocês estão acompanhando na tela, o texto. Esse texto original lá do primeiro momento de planejamento do Plancon, em final de setembro e mês de outubro, onde nós desenhávamos o Plancon pensando no possível retorno às aulas presenciais, que em boa parte não aconteceu até o final do ano, salvo algumas escolas privadas, e ela só vem a acontecer esse retorno nesse início de ano de 2021, aonde o cenário é o mais gravíssimo possível da pandemia. E aí, à medida da nossa conversa, eu vou estar explicando para vocês por que isso aconteceu desta forma. O plano de contingência é a mesma coisa que protocolo? Não. O plano de contingência, ele visa ações de pequeno, médio e longo prazo. O protocolo compõe o Plancon, que são os protocolos pedagógicos, financeiros, sanitários, principalmente, de gestão de pessoas, de alimentação, de transporte. O que é o protocolo? São as nossas normativas, os nossos comandos de ação, as nossas estratégias de ação para o cotidiano escolar. Vocês estão vendo ali na tela, documentos que serviram de bases para a primeira elaboração do Plancon, que foi o plano de contingência estadual, que nos serviu como modelo para fazer os municipais, e as diretrizes para o retorno às aulas. Estes documentos, eles ainda continuam online, é só jogar lá no Google que vocês terão eles em PDF se vocês quiserem ter conhecimento desses documentos. Mas quem tem o Plancon Edu, ele está retratado esse conteúdo está retratado dentro do documento Plancon. Quais foram os passos, então, para a elaboração do Plancon? Então, se criou um comitê técnico-científico da Defesa Civil de Santa Catarina, que elaborou um modelo Plancon Edu para o Estado, e que sugeriu os seguintes itens que vocês podem acompanhar ali. Esses itens que eu vou ler agora para vocês é o que compõe o sumário do Plancon Edu. Então, uma introdução, uma estrutura conceitual do plano de contingência, atores e população-alvo, objetivos, cenários de risco, níveis de prontidão e ação, governança e operacionalização da resposta, monitoramento e avaliação. Então, o que eu acabei de citar aqui para vocês é o sumário, que compõe o texto Plancon Edu. Como vocês podem observar ali na tela, nós temos um organograma que retrata o desenho do documento. Tudo que eu citei para vocês até aqui está representado nesse organograma, que tal qual está lá dentro do nosso texto. Nas revisões, esse quadro não precisa ser alterado. Como eu disse antes, nós temos então o Plancon Municipal, que foi elaborado pelo Comitê Municipal, e o Plancon Edu escolar, de cada unidade escolar, elaborado pela comissão escolar.
Os comitês municipais, eles enviaram uma versão digitalizada para o comitê regional certificar. Então recebeu o selinho, aquele do cachorrinho, não sei se vocês já tiveram contato, né, com o selo e o QR Code. As comissões escolares, elas enviaram a sua primeira versão Plancom Edu aos comitês municipais para analisar, avaliar e homologar e posteriormente receber o selo e o QR Code. Bem, o que regulamenta o Plancom? A portaria número 750 de 25 de setembro de 2020, que obriga que cada município e cada unidade escolar tenha aprovado através das suas comissões e comitês o documento Plancom. O que mudou de lá para cá? Quando nós estávamos participando, né, que alguns participaram, assim como eu, participaram da formação junto à Defesa Civil, com uma previsão de que nós poderíamos retornar até o final do ano, isso era no finalzinho de setembro, o mês de outubro, durante esse trabalho, muita coisa mudou. Então, o que mudou? Foi a Lei 18.032, de 8 de dezembro de 2020, que dispôs sobre as atividades essenciais no estado de Santa Catarina e colocou a educação como essencial. Então, lá no artigo 1º dizia assim: considera-se atividades essenciais no estado de Santa Catarina, ainda que em situação de emergência ou calamidade pública, atividades educacionais, aulas presenciais nas unidades da rede pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal, relacionada à educação infantil como fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, o EJA, ensino técnico, ensino superior e afins, apenas durante a pandemia da Covid-19. E esta vírgula e esse dizer de apenas durante a pandemia da Covid-19, há muito debate e controvérsia em torno disso, porque a educação é uma atividade essencial apenas durante a pandemia, né? Então tem muito debate e controvérsia em torno disso, né? A própria decisão do retorno às aulas presenciais num momento tão crítico, né? Nós estamos aqui neste momento, né, que eu estou falando com vocês agora, há algumas semanas onde nós não saímos em Santa Catarina da matriz vermelha, do gravíssimo, por exemplo. Mas a nossa formação aqui não cabe, né, discutir. A minha opinião é uma opinião que está formada, mas quando nós temos uma lei, nós estamos debaixo dessa lei e isso nos obriga a retornar às aulas presenciais. É importante lembrar aqui também do Decreto 1003 de 14 de dezembro de 2020, que regulamenta a Lei 18.032. Então, ele dispõe das atividades essenciais e dá outras providências, né? Então, esse retorno, ele é detalhado, né, quais serão as medidas no Decreto 1003, que também já sofreu alteração. A Portaria 983, que também é de 2020, também sofre alterações através da Portaria Conjunta 166, de 16 de fevereiro de 2021. As alterações da 983, que é lá de 15 de dezembro, eu vou citar algumas alterações importantes para esse momento agora que nós estamos vivendo, tá? Alterações que interessam a nossa prática. Como, por exemplo, o termo de responsabilidade. Então, nos casos em que os pais optarem em manter seus filhos nas atividades remotas, os responsáveis, eles devem assinar um termo de responsabilidade informando o desejo, né, de manter o estudante nesse modelo. O termo, então, o que alterou, né? O termo deixou de ser válido por 15 dias, evitando burocracia entre família e escola, e passa agora a partir do desejo que o pai tem de suspender, né, esse pedido de continuidade no remoto, basta que ele comunique à escola formalmente, né, com 7 dias de antecedência. Claro, recorreu à escola para mudar o modelo, né, seja do híbrido para o remoto, do remoto para o presencial, é coletado a assinatura dos pais nesse termo de responsabilidade. Então, o que mudou ali da 983 para agora? De 15 dias
essa comunicação passa a ter formalmente validade com 7 dias de antecedência do comunicado, da comunicação do desejo de mudança. Uma outra mudança foi a respeito do transporte escolar. Então, para o retorno das atividades, o transporte escolar, ele estabelece a autorização de até 70% da capacidade dos assentos de passageiros para a região que está classificada no potencial gravíssimo, na matriz vermelha. Para as regiões que forem classificadas com risco grave, alto e moderado, ou seja, nas outras cores, laranja, azul e amarela, de 100%, a capacidade de lotação de 100%, desde que não esteja pessoas em pé. O documento é um ajuste, então, da portaria 22 de 2021, mantém demais regramento, como, por exemplo, a obrigatoriedade da medição da temperatura. Nós sabemos que se nós medirmos antes da entrada ali do transporte e que alguém tiver 37,8 acima dessa temperatura, não vai para a escola, nem entra na escola. E também deixar basculantes e janelas abertas para que a ventilação natural flua, com exceto dias de chuva, e o uso de máscaras e do face shield para os motoristas. Uma outra mudança importante a registrar é o uso de máscaras para as crianças. Então, como que ficou a nova regulamentação? Para o ensino infantil, a portaria estabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscara descartável de pano ou o não tecido, que é o TNT, para os alunos com idade a partir dos 6 anos de idade. Bebês e crianças menores de 2 anos não devem utilizar a máscara por conta do risco de asfixia. E as crianças de 3 a 5 anos de idade, elas podem usar as máscaras desde que sejam supervisionadas por um adulto. E aí nós sabemos que tem toda uma discussão pedagógica em torno do uso de máscara nessa faixa etária por conta de questões da fonoaudiologia e do próprio aprendizado da linguagem. Temos também o decreto 1153 de 2021, que altera o 5º decreto da 1003 lá de 2020, que é regulamentada pela Lei 18.032 de 2020, que dispõe sobre as atividades essenciais do Estado de Santa Catarina. Então, o artigo 1º, que alterou o 5º artigo, ficou com a seguinte redação. Então, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Nas regiões de saúde que apresentam risco potencial gravíssimo, grave, alto ou moderado, na avaliação do risco potencial à Covid-19, para os estabelecimentos de ensino que possuem o Plancom Edu homologado, as atividades educacionais presenciais estarão autorizadas, devendo ser rigorosamente seguidos todos os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos. Ou seja, é por isso que nós retornamos presencialmente no momento mais crítico da pandemia, por conta de toda essa legislação e normatividade que, independente da matriz de risco, autoriza e coloca a educação como atividade essencial. Vale aqui também lembrar que quando nós estávamos lá em outubro pensando o Plancom Edu, para o retorno às atividades presenciais, houve uma pergunta, que qual seria a proposta embasada nas diretrizes pedagógicas para o retorno às aulas da rede estadual, que essa reflexão começou pela rede estadual. O que está sendo proposto para esse período de contingência que estamos vivendo em 2020? Então, lá no final do ano, a proposta, a diretriz pedagógica era que nós retornássemos só com apoio pedagógico, atenderíamos pequenos grupos de alunos que tinham dificuldades no ensino remoto. Depois, tudo isso mudou por conta de todas as normatividades que eu acabei de apresentar aqui. Então, hoje a escola é autorizada a trazer ao presencial 100% das suas matrículas, desde que obedecida ao Plancom Edu, ou seja, desde que ela mantenha todos os protocolos estabelecidos, incluindo e principalmente os sanitários, e o próprio distanciamento social, que é o distanciamento de um raio de 1,5 metro. O que justifica
justifica essa mudança, né? Então, a Lei 18.032, de 8 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as atividades essenciais do Estado de Santa Catarina, colocando a educação como uma atividade essencial. Essa lei ela vai ganhando força, né? E esse retorno vai sendo ganhando força de legislação, de movimento de retorno, porque o Ministério Público também sustenta a defesa da abertura das escolas com base nos prejuízos e consequências adversas do fechamento das escolas e do próprio ensino remoto, né? Dos prejuízos que crianças e adolescentes sentiram, né, com o fechamento das escolas, baseado no relatório emitido pela Unesco sobre o tamanho dessas dificuldades. Nós sabemos, né, que a partir dos próximos anos nós ainda vamos lidar com essas vulnerabilidades, essas dificuldades, o próprio aumento da desigualdade social, todas as dificuldades e consequências trazidas para a vida dessas crianças e adolescentes. Por quê? Porque nós sabemos que a escola ela é o lugar do cuidado, ela é o lugar da proteção de crianças e adolescentes. Ela protege da fome, ela protege, né, das violências, ela é o lugar do cuidado. Mas vale lembrar aqui que os debates existem e são existentes e resistências também quanto a esse retorno. Como eu disse, não vou deixar aqui minha opinião particular, mas a gente sabe que há controvérsias, né? O Ministério Público, lá em agosto de 2020, né, nas nossas formações, também dizia que o que prevalecia era o direito à vida, só depois o direito à educação. Então isso fica um pouco, né, confuso ainda em alguns pensamentos. Eu acredito que vale abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que são profissionais da educação o seguinte: nós precisamos conhecer tudo isso que acontece, principalmente ter uma base de legislação para saber quais são o que regulamenta esse retorno, o que de fato está acontecendo. Sabemos que o cenário é bastante difícil e constrangedor, porque nós temos polarizações de opinião, a respeito do que fecha, do que não fecha, se volta, se não volta. Temos um cenário político, né, de bastante polarização também, o que muitas vezes acaba colocando a população discutindo coisas de maneira muito superficial, né? E as redes sociais colaboraram nos últimos anos muito com opiniões de Facebook, né? E distanciando do que realmente a ciência diz. Então, nós que somos profissionais da educação, nós precisamos ter uma clareza tanto dessa legislação que eu passei tão rapidamente aqui para vocês, quanto, né, de que regramentos são esses, que análises críticas nós podemos fazer em torno desse cenário para que a escola, né, propague a ciência. A escola é o lugar de propagação e de defesa da ciência, do pensamento crítico, do pensamento científico. Então nós, da docência, nós, gestores, nós precisamos de fato entender que cenário é esse, observar com cautela aquilo que a gente defende e buscar criar diálogos e lugares de debate onde se amplifique aquilo que se intenciona como o bem comum a todos, né? Se nós tivéssemos essa consciência de que o meu fazer, a minha vida privada, o meu individual, eu preciso junto a isso ter uma consciência coletiva, nós estaríamos talvez num cenário bem melhor, né, de valorização da vida, porque o que nós estamos vendo com tanto descumprimento de regramento de prevenção da Covid-19, quanto essas polarizações, né, de debates político também, de negação da própria ciência, né, o negacionismo em si mesmo. Então precisamos alargar as estacas da mente para que nós possamos desenvolver o nosso papel da docência com criticidade, como Paulo Freire já nos dizia, e colaborar para que nesse momento, principalmente nessas primeiras semanas, antes da nossa preocupação de recuperar conteúdos do ano de 2020, nós possamos nos preocupar primeiro com o acolhimento, escutar as pessoas que chegam à escola, saber dos seus sentimentos, dos seus desafios, das suas angústias, das suas tristezas,
A escola, que é o lugar, né, da vida, ela não está acostumada a lidar com o tema da morte. Então, olhar, aprender juntos, nós estamos aí juntos no aprendizado para que nesse momento possamos passar a maior, não digo quantidade, mas a maior qualidade de ensinagem, né, de objetos do conhecimento que estejam relacionados à prevenção da Covid-19 e o próprio entendimento do que é uma pandemia. Então, penso que o nosso foco nesse momento é esse, né, considerando que a gente já falou sobre avaliação diagnóstica, sobre reorganização curricular, sobre entender a reorganização curricular na perspectiva de um percurso formativo que nada mais é, nesse momento, do que entender um contínuo curricular, uma ideia de continuidade, para que a gente adote um outro movimento, um movimento mais lento, um movimento onde o meu olhar é de fato observador, onde faz parte o silêncio, tá? Muitas vezes nessa sociedade barulhenta não silenciamos, isso prejudica a nossa comunicação, porque num processo de interação, num processo de comunicação, quando uma pessoa fala, o outro precisa fazer uma pausa de silêncio para ouvir. Essa estratégia de lentidão, eu não tenho dúvida que nos levará a um desenvolvimento maior da nossa criticidade, do nosso pensamento e poder de argumentação. Então, professores, se tudo que foi dito aqui ainda não ficou claro, vocês têm o meu contato, vocês podem me perguntar via o meu endereço de e-mail, meu contato de e-mail, e à medida que nós vamos avançando nas nossas formações, nós vamos desbravando esse caminho, fazendo novas descobertas, mas sempre com leveza, porque nós precisamos nos cuidar primeiro para depois cuidar do outro. E aí temos também, né, nessa conversa ainda sobre o PLANCOM, o caderno 4, que traz as diretrizes pedagógicas, né? Eu até coloquei ali para vocês observar alguns tópicos que são fundamentais para pensar as diretrizes pedagógicas para além do que o PLANCOM nos diz, né? Porque o caderno 4 das diretrizes pedagógicas, vocês podem acessar ele online, está lá gratuitamente em PDF na internet, ele está dentro do PLANCOM, né? E então, nenhum professor hoje, ou melhor, eu recomendo, sugiro que cada professor que retorne ao presencial hoje, leia, faça o estudo do caderno 4 e do PLANCOM escolar, obviamente. Por isso que nós estamos aqui discutindo PLANCOM. Além disso, né, nós temos a BNCC para observar os direitos de aprendizagem e as habilidades essenciais para esse ano, a avaliação diagnóstica, que já discutimos antes. O planejamento vai ter sempre o foco naquilo que é essencial, e eu acho essa parte muito boa para nós, maravilhosa. Eu penso que é um momento único de aprendizado, de evolução. Um contínuo curricular, entender percurso formativo e essa ideia de continuidade. Se nós compreendermos isso, nós vamos derrubar aquela polêmica, aquele nosso debate das lacunas entre o encerramento de uma fase ou outra da educação básica. As metodologias ativas e pensar em processos de engajamento que tragam a atenção dos nossos alunos, e a busca ativa, que nada mais é do que o trabalho em rede, de resgate, de ver onde estão os alunos que estão evadidos ou que estão em processo de evasão escolar, o ensino híbrido e o ensino remoto. Quem participou comigo lá dos nossos primeiros encontros de formação, essas diretrizes pedagógicas foram bastante debatidas por nós. E aí, a partir de tudo isso que foi dito, lá no PLANCOM nós ainda temos o que é o sistema de comando operacional, que são as dinâmicas de segurança, dinâmica de controle e dinâmica de coordenação. À medida que vocês forem sentar para estudar os PLANCOMs, vocês vão ter maior clareza sobre todas essas nomenclaturas que não são muito comuns na educação, algumas não são da educação, são estritamente da defesa civil, então causa um certo estranhamento de alguns termos que trago aqui para vocês que fazem parte do PLANCOM. Apresento para vocês ali a matriz de risco, que ela muda conforme a evolução da pandemia. Essa que eu estou apresentando para vocês é a vermelha,
que é o potencial de risco gravíssimo, né? Aqui alguns materiais que são apoio e subsídios às ações do PLANCOM, o plano de contingência para Covid-19 do Estado, o caderno de apoio para o PLANCOM Edu, e ali também tem um material que é um tutorial de metodologias ativas. É um material bastante extenso, mas que fala, né, do que é a metodologia ativa que vem agora. Não é uma novidade desse momento, as metodologias ativas elas já existem há alguns anos. Era comum ser mais adotadas por escolas privadas, algumas, então é um conhecimento que nós estávamos postergando, o entendimento da metodologia ativa. O ensino híbrido é considerado uma metodologia ativa, como nós já conversamos antes. E entender, né, que o PLANCOM ele é dinâmico, ele vai passar pela segunda, terceira e não sei quantas versões ainda, à medida que nós fazemos as revisões e as alterações conforme mudam os cenários nas escolas e a própria evolução da pandemia. Eu espero ter contribuído para o alargamento do pensamento de vocês em torno dessas questões, a compreensão do PLANCOM. Agradeço aos que estiveram aqui comigo nessa aula e eu encontro vocês na próxima formação. Até lá!